E quando você pensa que a nossa cidade não pode atingir o nível mais baixo do que já atingiu, né? Você vê uma parada dessa. Pra quem não sabe, esse caso aqui, o que aconteceu foi o seguinte. Uma mulher chamada Lindsay Clancy, ela estrangulou e matou 3 filhos, uma garotinha e 2 filhos pequenos. E por algum motivo, o TikTok começou toda uma onda de canais de true crime, né? True crime, é, tentando defender o caso dela, falando que ela é inocente porque ela estava com depressão pós-parto e foi isso que motivou ela a matar os filhos. E graças a isso, centenas de manifestantes estão agora fora do tribunal, né? Agora não, agora há poucas horas atrás, fora do tribunal, protestando pela inocência dela, tentando inocentar ela. Como você pode ver, está ali em cima, centenas de manifestantes, centenas se manifestam fora de julgamento de Lindsay Clancy. Ela não está sozinha, eles dizem, né? Entre todas as bizarrices que esse movimento do true crime nas redes sociais causaram, né? Talvez a pior de todas seja essa sanha feminista por tentar inocentar criminosos, ainda mais se esse criminoso for uma mulher. Não apenas eles se reuniram em frente ao tribunal para protestar pedindo para que ela seja inocentada por matar 3 filhos, como também eles conseguiram fazer um fundraising, né, uma vaquinha para ela, de mais de 720 mil dólares para que ela possa financiar a defesa dela e tentar se livrar da punição por matar 3 filhos. Há muitos anos atrás, o Chris Benoit, ele é um lutador de WWE famoso, né? Ele foi preso por matar a esposa e os filhos. Tipo assim, nunca houve naquele período nenhum protesto masculinista, red pill, na tentativa de inocentar o cara, falar que ele estava deprimido, ele fez porque ele estava sobre abuso de drogas e tal, porque ele realmente estava. Ninguém fez isso porque ninguém se importou com isso na época. Mas se tivesse acontecido hoje em dia, eu não duvido que, considera mulheres inclusive, talvez estivessem fazendo protesto em defesa do Chris. Como se ele tivesse tão inocente, um pobre coitado que. Ah, ele não queria matar os filhos. Claro, talvez não fosse porque ele é homem, né? Então talvez não tivesse esse problema, né? Mas o fato de que uma mulher mata os 3 filhos, ela admite que matou. Não tem nenhuma prova que não tenha sido ela, cara. Todo mundo tem certeza que foi ela. Admite que matou. A única defesa que ela tem é dizer que, ah, não, eu estava em depressão pós-parto. E mesmo assim, por algum motivo, milhares, milhões de pessoas decidem que, ah, não, isso aqui é uma causa válida de você tentar financiar a defesa dela, de você ir lá em frente ao tribunal protestar para que ela se livre dessa condenação. Isso automaticamente me faz lembrar daquele caso do cunhado da Ana Hickman, que o cara ele matou o sequestrador deles, né? O cara que apontou uma arma pra cunhada dele. Ele conseguiu desarmar o cara, matou o cara pelas costas. E a nossa polícia ficou a favor de prender o cara, né? A delegada do caso fez questão de dizer que não acreditava que tinha sido uma autodefesa. Tentou punir ele, tentando considerar que o que ele fez foi um excesso de autodefesa. Que ele exagerou na autodefesa, que ele matou o cara que já estava rendido. O que a gente vê na nossa sociedade, cara, é cada vez mais isso. Cada vez mais a pessoa inocente sendo punida, enquanto o criminoso ele recebe só regalias, ele recebe facilidade para se liberar. A verdade é que, na nossa sociedade atual, a única pessoa que realmente é punida quando comete um crime é um homem de classe média. Porque geralmente quando uma pessoa muito pobre, que é um cara tipo assim, que tá muito fudido na vida de verdade é preso, ele vai lá e consegue crescer na cadeia dentro do crime. Uma pessoa de classe média, ela só se fode, mesmo que ela seja presa inocente, comprova a inocência e seja liberada. O que acontece é como aquele caso que eu falei aqui antes, em outros vídeos atrás, do cara que foi preso por uma falsa acusação de estupro. Ele tentou processar o Estado por prender ele falsamente. E ao invés de ganhar, o juiz decidiu que ele ia ser condenado a pagar uma multa por processar o Estado. Enquanto isso, é uma mulher que estrangula os 3 filhos. Tipo assim, ela teve tempo de pensar. Depois que ela matou o primeiro, ela matou o segundo, ela matou o terceiro. Ela teve bastante tempo pra questionar o que ela tava fazendo, nada passou pela cabeça dela. Ela só começou a considerar como depressão pós-parto depois que ela foi presa numa tentativa de fugir da condenação. E aí você vê um monte de casos como esse aqui, olha só, TikToks que estão em defesa da mulher que admite que matou o próprio filho. Você pode ver que essa mulher aqui, olha essa cara de psicopata, esse olho. Sempre que a sobrancelha da pessoa é muito fininha assim, você consegue ver que a pessoa tem uma cara de psicopata, né? Essa piranha que tá falando o seguinte, ó. Nova teoria. Ele que matou as crianças. O marido dela, o pai das crianças que matou elas. Sendo que a mulher admite que fez isso. Ela tenta dizer que ela acordou e o marido botou a culpa nela e ela acreditou que foi ela porque ela tá realmente deprimida.
Sendo que a própria admite que lembra o que aconteceu, ela sabe o que aconteceu, não foi uma alucinação, ela não perdeu, tipo, a consciência na hora. Mesmo assim, tem gente psicopata tentando botar a culpa em quem não é culpado. Olha só esse TikTok aqui, esse aqui é impressionante. Milhares de mulheres estão irritadas, sabe a razão? Porque você consegue ver que o olhar dessa pessoa é um olhar de um narcisista. E nós todas já vimos esse tipo de olhar antes. É muito engraçado, cara, que elas estão realmente tentando. Aquela lá falou que ele foi o assassino. Agora essa aqui tá dizendo que ele foi a causa do assassinato. Chega a ser até um pouco irônico que, apesar de sim, realmente ser mais comum que o marido mate a esposa do que o contrário, né? Proporcionalmente, é um pouco mais comum. É muito engraçado saber que é mais comum que mulheres matem os filhos do que os homens. E mesmo assim a gente não vê uma tentativa da criação de uma lei de filicídio, uma lei para tentar punir mulheres que durante a depressão pós-parto matam o recém-nascido. Eu admito que talvez eu não tenha pegado a melhor fonte para esse caso aqui, né? Mas eu usei como fonte a IA do Google, que ela me forneceu esses dados aqui. Mães são as principais autoras em casos de morte de bebês nas primeiras horas ou dias de vida. Fatores associados frequentemente incluem negação da gravidez, isolamento social, imaturidade emocional. Cara, é impressionante como a mulher ela busca na sociedade sempre uma tentativa de se igualar aos direitos masculinos, mas sempre que a gente tenta colocar os mesmos deveres em cima da mulher, ela começa a alegar que eu estava emocionalmente imatura por causa da gravidez, eu estava em depressão pós-parto. E talvez a pior coisa que a internet tenha trazido para o mundo moderno, né, cara, tenha sido esse lance de que as pessoas elas começam a se unir em torno de uma causa esdrúxula, uma causa absurda, como é esse caso aqui. Tipo assim, a gente tem provas, a gente tem evidências, a gente tem o testemunho da própria assassina confirmando que foi ela que matou. E mesmo assim, milhares de pessoas querem se compadecer do caso porque isso foi abraçado pelo amplo guarda-chuva do feminismo. Enquanto que a gente tem que aturar a criação de leis misândricas, completamente irracionais, como por exemplo essa porra desse negócio da misoginia aí, que vai deixar que você nem possa mais olhar para mulheres na rua de forma que incomode elas, como se fosse possível comprovar que você estava observando uma pessoa. Algum tempo atrás, tá vendo esse outro caso aqui que é semelhante, que aconteceu também lá nos Estados Unidos. Tem uma mulher chamada Andrea Yates, que ela afogou os 5 filhos, né? E ela tentou colocar a culpa na suposta seita, né, que ela faria parte, que seria, na verdade, um grupo religioso de pessoas que seguem um pregador de rua, que é esse rapaz aqui, o Michael Oroniak. É um caso muito engraçado, cara, porque, tipo assim, o cara ele não vivia junto com a mulher, o suposto líder religioso que deixou ela maluca, né? O que acontece é que esse cara ele tinha essas pregações de rua, ele prega em universidade e tal, e ele vive uma vida onde ele cria os filhos em casa com educação dentro de casa. Aí ele prega que ele considera que isso é o melhor método para criar os filhos dele, e que ele supostamente incentivaria as pessoas a fazerem isso também. E por causa desse incentivo, ela ficou muito presa em casa junto com os filhos, então ela decidiu matar os filhos por causa dele. Ele é o culpado. Ele que criou essa psicose nela porque ela e o marido tinham se convertido por causa dele e começaram a querer criar os filhos em casa por causa dele. E durante muito tempo, cara, o tribunal, a defesa da mulher e tal, e a mídia em geral, tentou colocar a culpa em cima desse tal de Michael Peter Waronick, como se ele fosse tipo assim, fizesse feito uma lavagem cerebral neles e convencido eles a prender os filhos dentro de casa. Como se ele fosse um mega isolacionista. Sendo que nem no mesmo estado eles viviam, ele só conversava com eles atualmente por causa de cartas. Eles conversavam à distância, ele não estava nem presente na vida do pessoal. E nas próprias cartas que ele mandou, tinha ele falando que, você tem que resolver o problema do amor de vocês primeiro, que vocês estão brigando muito, estão discutindo muito. Isso é mais importante e tal. Ele não falava nada de prender os filhos dentro de casa, não obrigava ninguém a fazer isso. E mesmo assim, a mídia e a defesa da mulher tentou justificar que toda essa loucura foi por causa de uma tentativa dele de prender os filhos dentro de casa com os pais, e ela ficou maluca por causa disso. Muito interessante você observar como a figura feminina ela sempre tenta ao máximo fugir da responsabilidade, né? Tem até aquele meme do mulher descobre que tem que pagar pelos próprios erros e entra em colapso. E agora a sociedade tem que sofrer as consequências, né? De a gente aceitar que esse tipo de coisa aconteça. Porque, se eu for ver, cara, é bizarro como no TikTok existe toda essa cultura de você tentar ao máximo inocentar mulheres criminosas. Teve o caso da Elisa Samúdio, o caso da Elisa Samúdio não, pô. Elisa Matsunaga,
o caso da Von Richthofen e tal. Mulheres que são assassinas, são pessoas terríveis, são, tipo assim, elas cometeram crimes, cara. E elas são tratadas como se fossem vítimas, como se fossem coitadas, como se elas merecessem ter recebido um perdão pelo que elas fizeram. Não precisa nem muito longe, né, cara? A gente teve esse caso recente do Henri Borel. Um absurdo que a mãe que participou do assassinato do próprio filho foi libertada, sem punição praticamente nenhuma. Ela só ficou em prisão por 2 anos esperando julgamento. E a juíza fez questão de fazer uma defesa da mulher publicamente, falar que ela estava sofrendo machismo por ter matado o próprio filho. A juíza foi lá e tentou realmente convencer o júri a ficar do lado da assassina, tentar liberar a assassina. Ela mudou a forma como ela fez a pergunta da culpabilidade da mulher pro júri para tentar inocentar a mulher. Pra mim é particularmente muito difícil de aceitar, cara. É muito difícil realmente de aceitar. Que a gente vive numa sociedade onde não existe nenhuma responsabilização pelo ato se a pessoa for uma mulher, se a pessoa for uma minoria qualquer. Porque sempre vai ter um grupo de pessoas que estão disposto a ir em defesa dessa pessoa, independente do que ela tenha feito. Cara, e você vê um caso, por exemplo, como foi lá o do. Também foi nos Estados Unidos esse caso. O caso do Kyle Rittenhouse, né? O caso dele, ele foi perseguido num protesto, ele estava armado, ele matou 3 caras que tentaram agredir ele. Sendo que ele foi. Tentaram agredir ele, foi uma turba, cara. Foi uma parada, tipo, ia ser linchado na rua por dezenas de pessoas por ser contra a manifestação. Aí até a mídia internacional, cara, até do Brasil foi comentar esse caso, tentando falar que o cara ele era culpado, que é um absurdo que ele tenha ido armado num protesto, sendo que legalmente não tinha nenhum crime sendo cometido ali. O cara foi perseguido, agredido por 3 pessoas que coincidentemente os 3 eram criminosos de carreira, um deles sendo um pedófilo, o outro sendo um estuprador e o outro sendo um assaltante. Coincidentemente, né, você atira numa multidão de pessoas de esquerda e você atinge 3 criminosos, né? Por coincidência. E até hoje a grande mídia ataca esse caso, trata como se realmente ele tivesse cometido um crime terrível, sendo que foi só autodefesa. E eu duvido que vocês tenham visto esse caso da mulher que matou os 3 filhos na televisão aqui do Brasil, que vocês tenham visto em qualquer lugar na internet alguém falando desse caso. Alguém falando sobre como é absurdo que tenham feito 700 mil de doação pra uma mulher que matou os filhos. Você não vai ver esse caso sendo divulgado em lugar nenhum, você não vai ver esse caso sendo amplamente divulgado na mídia. Muito pelo contrário, a mídia faz de tudo pra você esquecer que esse caso existiu. Eles vão enterrar, não vão falar nada desse caso. Porque você não pode retratar uma mulher como culpada. Você não pode retratar essa pessoa, que é uma minoria, como uma culpada. E a gente continua perdendo, a gente continua numa sociedade que está cada vez mais decadente, cada vez mais entrando em colapso. E é isso que a gente tem que, é isso que a gente tem que aguentar, cara. É isso aí, então, valeu pra quem assistiu até aqui. Se você tem uma coisa a acrescentar, comenta aí. Se você não tem nada a acrescentar, deixe só o seu like, ou se não gostou, deixe seu dislike. Aqui em cima a gente tem o nosso QR Code, fazer doações pro canal. Se você tem interesse em fazer qualquer valor pro canal, é bem-vindo. Lembrando que se fizer uma pergunta por esse QR Code pagando, vai ser respondido em vídeo. E eu peço, cara, por favor, compartilhe esse vídeo, deem hype no vídeo também, para que a gente consiga fazer essa noite, chegar em mais gente, porque é importante que as pessoas saibam que esse tipo de coisa acontece, que esse tipo de defesa contra criminosos acontece. Porque a gente precisa entender, cara, que a única forma de lutar contra isso é fazendo o contrário. É fazendo com que pessoas como o Kyle Rittenhouse lá, ele seja defendido porque ele era inocente. O cunhado da Anna Hickman seja defendido porque ele era inocente. A gente tem que ir contra a grande mídia, atacar a grande mídia nesses casos. Não deixar que criminosos como elas tipo, se passem impunes e não sejam comentados. A gente tem que forçar que todo mundo no nosso ambiente, na nossa esfera política, fale sobre casos como esse. Aborde casos como esse. Eu falei aqui uns vídeos atrás como é importante que o Paulo Figueiredo comente sobre o lance do voto feminino. É importante porque é um cara de alta visibilidade comentando uma pauta da nossa bolha aqui. É importante que um cara aleatório, assim, mas de grande visibilidade, comente casos como esse. Pra que a gente consiga popularizar o que a gente acredita. Essa informação tem que chegar em mais gente. Essa informação precisa chegar em mais gente pra conseguir convencer as pessoas. A gente não vai mudar a sociedade do dia pra noite só se revoltando na internet como eu tô fazendo aqui no vídeo. É necessário que essa informação chegue no máximo de pessoas possível, que a gente consiga convencer o máximo de pessoas possíveis que a gente está correto nisso. A gente não pode deixar só que o outro lado esteja disposto a ir protestar contra, a ir fazer manifestações em frente ao tribunal para defender criminosos. A gente também tem que estar lá. Como é que você acha que eles conseguem esse poder todo que eles têm? Como é que você acha que a esquerda chega no poder? É através disso, da popularidade, dessa manipulação da grande massa. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se não gostou, deixe seu dislike, comenta aí. Doação pro canal aqui em cima. É isso aí então, muito obrigado quem assistiu, valeu, falou, fui.